E a pergunta é feita por muita gente. Se temos redes sociais, se temos a vizinha do lado, se temos o bombeiro, se temos o padeiro, para que é que precisamos de jornalistas? Sabemos tudo. Lembram-se o que aconteceu aqui ao lado, num dia triste, trágico, em que tinham morrido, afinal, centenas de pessoas, muitas centenas de pessoas. Felizmente não eram centenas de pessoas, mas lemos, nestes meios que eu referi, nomeadamente nas redes sociais, que havia uma dimensão muito maior de uma tragédia, que por si só já era uma imensa tragédia. Foram precisos jornalistas para contar a verdade. Mesmo assim, se calhar nas vossas mentes, ainda subsistem dúvidas, porque a história não foi bem contada, porque as pessoas foram recebendo outras histórias, nomeadamente nessas áreas paralelas, onde pensamos que tudo o que lemos é verdade, e não escolhemos o sítio certo para perceber, num trabalho bem feito por um jornalista, qual era a verdade, afinal, quantas pessoas tinham morrido naquela estrada e o que é que tinha efetivamente acontecido. Ficou-nos a dúvida. E estamos num tempo de grandes dúvidas e de grandes desafios, também para nós jornalistas, o que nos obriga a ter uma maior atenção em tudo aquilo que fazemos e em tudo aquilo que transmitimos. Se nesses dias de tragédia a preocupação é grande, a nossa responsabilidade aumenta, porque vocês querem saber exatamente o que aconteceu. E se eu à noite vos disser uma coisa que não é verdade, vocês no dia a seguir não estão lá para me ver. E rapidamente vão atrás de quem vos falou verdade. Ou então ficam com a dúvida e vão tentando esclarecer sempre no sítio onde vocês foram encontrar a dúvida. Redes sociais, que é uma praga imensa nesta altura no jornalismo. Lemos tanta aldrabice no Facebook que vocês nem imaginam. Eu costumo dizer que aquilo é muito pior do que a vizinha da frente a dizer mal, ou do padeiro a passar e a dizer que alguém entrou naquela casa a determinada hora e que aquela mulher, afinal, tinha uns encontros esquisitos enquanto o marido estava a trabalhar. É muito pior do que isso. Portanto, devemos ter um extremo cuidado quando vamos à procura de uma notícia na fonte que a encontramos. Porque, para complicar ainda mais as coisas, quer no Twitter, quer no Facebook, há jornais falsos. As fake news não são só nos Estados Unidos, não é só o Trump o inventor desta coisa. Há jornais que se dedicam todos os dias a matar figuras públicas, a inventar uma coisa qualquer que não passou pela cabeça de nenhum cientista, a dizer-nos que o nosso salário, afinal, vai ser cortado ainda mais, ou que vamos ter um aumento extraordinário. Por isso são importantes os jornalistas, são importantes os meios tradicionais, é importante o jornal impresso, porque, ao contrário do que se tem dito ao longo dos anos, não está condenado. Nós acreditamos no que está impresso, porque aquilo é imutável, está impresso, está lá em casa, compramos, está no quiosque. Se temos alguma dúvida, voltamos outra vez ao início da notícia e a notícia está lá escrita. No online, a notícia está lá, naquele segundo, no segundo a seguir pode ser alterada. Aquela verdade que nos foi transmitida no online é uma verdade que não é absoluta, é muito mutável e não nos garante a confiança que um jornal impresso, nem a responsabilidade que um jornal impresso nos traz. O mesmo é válido para uma televisão que vocês conheçam ou para uma rádio que vocês conheçam. Se vocês me ouvirem a dar uma determinada notícia, tenderão a dar-lhe um grau de credibilidade que não darão certamente a uma pessoa que vocês nunca viram, numa televisão que vocês nem imaginavam que existia, mas que está online, e de repente descobrem lá no computador, olha, este aqui está a dizer esta coisa, e acreditam naquilo. Claro que não acreditam. Por isso é que é importante a existência, também por isso é que é importante a existência dos jornalistas. Mas os jornalistas têm que viver, e os patrões dos jornalistas, principalmente, gostam que os jornais vendam muito, que as televisões vendam muito, que a rádio seja um imenso sucesso. E temos dois caminhos para fazer isto. Um caminho da credibilidade, que é o caminho que nos garante que amanhã ainda existimos, ou o caminho do efêmero. Podemos ter uma primeira página muito apelativa, toda a gente vai comprar, mas aquilo não é verdade. Aconteceu no México, anteontem, uma história perfeitamente inacreditável de manipulação à escala global que nos deve fazer pensar. Uma televisão que estava num momento complicado, com algumas conivências de serviços da Proteção Civil, começou a difundir notícias sobre a existência de uma menina debaixo dos escombros de uma escola. A menina falava, tinha frases completas, a menina comunicava connosco e nós fomos seguindo a história da menina. A menina nunca existiu, foi uma invenção. Foi uma invenção para fazer vender naquela televisão com a conivência de alguém que certamente não o fez porque aquele jornalista era um gajo porreiro. Fez por um outro interesse. E isto mostra
que muitas vezes, para se atingir esse fim, de ter uma audiência, o caminho que se escolhe não é o da verdade, não é o da transparência. Em Portugal temos imensos exemplos, apelo à vossa inteligência, e na hora de escolher nós devemos olhar claramente para o produto que estamos a consumir, porque ninguém gosta de ser enganado. À primeira caem todos e depois, a partir daí, somos todos inocentes. E é importante nós fazermos essa distinção, porque há jornais importantes que falam verdade e que não vendem tanto como aqueles que nos enganam todos os dias. Mas há qualquer coisa, e não sei se é um gene, o professor é capaz de explicar isso, há qualquer coisa que nos leva a comprar uma coisa que nós sabemos que é mentira. É estranho, não consigo explicar. E o mesmo carregar no botão daquele canal de televisão, onde nós sabemos que o que nos estão a dizer não é verdade. Façam um exercício comigo. Eu acabo de chegar aqui a Figueiró dos Vinhos, que é o que acontece muitas vezes nesses diretos, não sei sequer o que é Figueiró dos Vinhos, não sabia sequer onde é que ficava, e de repente estou em direto aqui no TEDx, olho para trás e digo, atenção, aquele homem está-me a atacar, neste momento eu estou a ser atacado por aquele homem que... E aquele homem está ali sossegado, está a olhar para mim, a sorrir. Eu não posso fazer um direto no momento a seguir, contando às pessoas o que está a acontecer, porque eu não sei o que é que está a acontecer. Eu, quando comecei a fazer diretos, felizmente comecei a trabalhar antes de haver esta capacidade imensa, fantástica de fazer diretos a toda a hora, mas quando chegava a um sítio qualquer, antes de fazer a minha história, tinha que perceber qual era a história. Não a posso contar se não o perceber. E atualmente nós não o percebemos. Muitas vezes nós não o percebemos. E chegamos a um sítio qualquer e, na fúria de fazer direto, já estás em direto e estamos em direto, a contar uma coisa que nós não conhecemos. E temos cenas caricatas, que vocês também encontram, certamente, na net, de jornalistas a serem insultados pelas pessoas que estão à volta a dizer, estás a mentir, isto não foi assim e tal, vai-te embora, o que é que vieste aqui fazer? E nós escolhemos às vezes esses canais, alimentamos essa loucura do direto, estão lá e não estão a contar nada. Duvidem muito quando veem tudo em direto, deem um imenso desconto e percebam se o jornalista sabe o que é que está ali a fazer, ou se consegue contar uma história sem sequer a ter percepcionado. Mas é a tal coisa, deve ser genético, professor. Escolhemos isso e vamos nos iludindo com a ideia de que estamos informados. O jornalismo tem esse dilema nesta altura e eu acredito que vai vencer, como já aconteceu várias vezes ao longo da história do jornalismo, que vai vencer essa linha mais séria, que não tem que ser cinzenta, não tem que ser muito chata. Eu faço um jornal em pé, que tem 30 minutos, cabem análises a cada um dos temas. As pessoas falam comigo de pé, porque é de pé que nós conversamos, facilmente, numa conversa curta. E se tiver que fazer uma entrevista mais profunda, então sentamos e conversamos com um bocadinho mais de calma. É assim que nós fazemos na nossa vida. Uma entrevista não tem que ter meia hora, pode ter 4 minutos e dizer tudo. Em meia hora pode não dizer rigorosamente nada. Ou numa hora pode não dizer absolutamente nada. E para transmitir uma notícia, nós, para além da história que contamos, temos que enquadrar, temos que deixar pistas para que vocês que estão do outro lado consigam perceber efetivamente o que está em causa. Não vos temos que moldar, nem sequer temos que criar a vossa opinião. Temos que despertar a curiosidade para vocês terem depois uma opinião. E isto acontece no comentário político, quando falamos de ciência, quando falamos de assuntos internacionais. Recordo-me, por exemplo, desta questão da Catalunha, que é uma região que eu conheço muito bem. Mal isto começou, nós demos um grande destaque no Jornal 2, e eu tive vários colegas que me disseram, aquilo não vai acontecer nada, os gajos vão se encolher, não vão fazer referendo nenhum. Eu disse, não, atenção, olha o quadro legal que eles estão a aprovar, olha esta movimentação. Hoje temos esta situação. Uma outra notícia que nos tem passado ao lado, curiosa, andámos a olhar para o Estado Islâmico e o combate ao Estado Islâmico e apareceu um grupo, que nós achámos muita piada, os curdos, que estava a lutar contra o Estado Islâmico, apoiado e armado pelos Estados Unidos e pela França, mas havia sempre a linha B. Nós falámos nisso várias vezes no Jornal 2, se vocês seguem devem se lembrar. No dia que acabar esta primeira batalha contra o Estado Islâmico, os curdos vão dizer uma coisa óbvia que os portugueses já disseram há uns séculos. Desculpem lá, nós queremos a nossa pátria, queremos ser independentes. Estão a fazê-lo agora contra a vontade dos Estados Unidos que os armaram, dos franceses que os inspiraram, dos iranianos que os utilizaram, dos turcos que os odeiam e que os querem aniquilar, dos iraquianos que os utilizaram, e nós estamos sossegados. Fizemos 2 ou 3 notícias sobre isto,
os curdos deixaram de ser uns amigos porque estavam do lado das forças do bem a lutar contra o Estado Islâmico e passaram a ser uns desgraçados que estão lá no Kurdistão, que é longe, como o raio, e lá se desenrasquem. Se eles têm pátria ou não têm, nós não queremos saber. As notícias são efêmeras e nós não conseguimos, temos tanta informação que não conseguimos depois perceber o que está a acontecer neste nosso mundo. Achamos piada a esse grupo, alimentámos esse grupo. Curiosamente, Portugal até recebeu alguns refugiados que vieram dessa zona do planeta, acolhemos-los muito bem, estão cá, os curdos, os yazidis e uma série de grupos que foram duramente perseguidos, e muito bem, ainda bem que os recebemos, mas depois não conseguimos sequer digerir a informação sobre o que está a acontecer nesta altura na terra deles. E é muito importante para eles, como foi importante para nós um dia alguém dizer a Castela queremos ser independentes e lutar por isso, mas não vamos olhando para essa informação. Ficamos perdidos com coisas transcendentais da nossa política nacional, por exemplo, quando debatemos autárquicas. Olhamos para o discurso dos líderes à volta do 0,5% do PIB, se a Assunção Cristas foi ao bairro e foi bem recebida, ou se o Passos Coelho foi não sei onde, que é uma terra socialista, ou se o Primeiro-Ministro disse qualquer coisa sobre os salários e os descongelamentos dos escalões da função pública. E Figueiró dos Vinhos, e o debate de Figueiró dos Vinhos. E o que é que pensam os candidatos de Figueiró dos Vinhos? Nós temos encontrado isso na informação. Os órgãos de informação regional, local, estão verdadeiramente a olhar para isso, ou olham quando passa o Passos Coelho ou quando passa o António Costa e ele é que é a grande figura? Claro que eles são importantes na sua dimensão nacional, mas o debate nesta altura tinha que estar mais local, tínhamos que falar mais das propostas. Não falamos das propostas, falamos das pessoas. Eu não gosto daquele porque tem um bigode, pá, que não sei o quê. E o outro, não, a mulher dele, pá, não sei o quê, veste muito mal. Temos que ter propostas, temos que discutir, temos que participar. Eu hoje de manhã estive num debate sobre educação com os candidatos à Câmara da Gaia e foi curioso ouvir as pessoas a falar da dívida da Câmara, as perguntas na plateia, da dívida da Câmara, de um problema com o arruamento, que certamente era importante, de uma obra que ficou por acabar não sei onde, e não foi feita uma única pergunta sobre as escolas, sobre o estado das escolas, sobre os professores, sobre os auxiliares, sobre as cantinas. Fiquei assustado com aquilo, confesso-vos. Fiquei assustado. Porque é que as pessoas vão a um debate sobre educação perguntar sobre estradas? São importantes, óbvio, mas não será a escola a base de tudo isto? Não será aí que nós começamos a aprender? Não será na escola que nós fazemos o primeiro jornal, a primeira rádio? Foi na escola que eu comecei a fazer rádio. Foi uma desgraça. E ainda hoje continuo a gostar muito de rádio e a dizer que um dia acabarei a fazer rádio, obviamente. É importante nós termos esse conhecimento. E nós, jornalistas, temos que vos despertar, temos que vos informar, e temos que vos falar a verdade, se vocês quiserem ouvir a verdade. Porque, olhando para as audiências de televisão e para as tiragens dos jornais, eu acho que os portugueses não querem saber a verdade. Preferem, de vez em quando, ter um contacto com a realidade, mas continuarmos ali num mundo mais ou menos paralelo, numa linha mais ou menos paralela, de ilusão, a discutir a roupa da Madonna, que é muito importante, é uma coisa transcendental nesta altura. Uma revista de referência esta semana fazia capa com a Madonna, com o colégio dos filhos, e com promoção. Veja, leia a história da Madonna. Eu acho que eu estive a ler aquele artigo de forma cruzada porque não consegui ler seguido, porque não conseguia perceber a importância da coisa, mas eu fiquei um homem muito melhor depois de ler aquele artigo. Achei que a Madonna veio mudar o nosso país. Nós, sem a Madonna, não seríamos efetivamente nada. Mas alguém foi comprar o raio daquela revista. Felizmente, os meus colegas estariam sem emprego nesta altura. Mas se calhar mereciam estar sem emprego. É inconcebível que a capa de uma revista, a 2 semanas das eleições autárquicas, seja a Madonna. Por muito importante que a senhora seja. Que seja feliz em Lisboa, no Bairro Alto, onde ela quiser. Se eu for para a terra da Madonna, ninguém me liga. Felizmente também, não é? Mas porquê é que nós temos este fascínio? Porquê é que olhamos para uma coisa que nós importamos, muito boa, os reality shows, aprende-se imenso, não é? Aquilo é uma coisa onde as pessoas ganharão certamente o céu, seguirem aquilo todos os dias, e aprendem efetivamente muito. E depois as pessoas que participam nessa coisa saem e são grandes estrelas.
são grandes estrelas. Alguém que estude a vida toda, não é? Será a estrela na sua dimensão, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, no seu campo agrícola, será a sua pequena estrela. Essas estrelas de coisa nenhuma que nos mostraram um bocadinho da sua vida são grandes estrelas que nós veneramos. E até há revistas a contar histórias dessas pessoas. E há pessoas que compram as revistas para saber as histórias dessas pessoas. Portanto, temos esta cadeia que não conseguimos travar. Não é o único dos portugueses, dirão, é verdade, não é o único dos portugueses. Mas nós somos um dos países da Europa que mais telelixo consome e que mais revistas cor-de-rosa tem. Felizmente, nem todas com sucesso. Digo felizmente porque também não poderíamos ter as cabeleireiras com aquelas coisas todas sem interesse, assim com um maço muito grande. Temos que ter só 2 ou 3 e chega muito bem para irmos entrando nessa cultura paralela. Sobre o nosso papel dos jornalistas, eu acho que vocês têm que ser muito mais exigentes e no dia que nós fazemos a asneira, vocês têm que protestar. Há provedores, a RTP tem um provedor do espectador, a Antena 1 tem um provedor do espectador, do ouvinte, os jornais têm provedores do leitor. Reclamem, digam, aquele jornalista contou uma história que não era verdade, eu estou indignado, isto não pode ser. Porque a nossa exigência é aquilo que vocês querem consumir. Se vocês consomem o direto do António Zé, que acaba de chegar ao incêndio de Figueiró dos Vinhos, não sabe onde é que fica Figueiró dos Vinhos, já está em direto a contar tudo sobre Figueiró dos Vinhos, com teses inacreditáveis, só guarda, houve aqui uma falha e tal, e pergunta e não sei o quê, e nós comemos aquilo. E não vamos lá dizer ao gajo, pá, desculpa lá, desliga lá o microfone, vai dar aqui uma voltinha e daqui a 2 horas fazes o primeiro direto. O chefe dele é que lhe devia dizer aquilo, não diz, porque precisa do direto, e quer, como se diz na gíria televisiva, e vocês nunca vão aos bastidores, senão nunca mais vêm televisão, como se diz, é preciso ali qualquer coisa a mexer, e põe lá o gajo em direto e entra, não sei o que mais. É normal porque há uma fortíssima concorrência, e a concorrência, normalmente, nivela as coisas por cima. Ou então, quando é uma concorrência simplista, nós tendemos a correr atrás do pior, que é uma coisa estranha. Nós devemos correr atrás do melhor, não é? Se vamos fazer uma corrida, uma maratona qualquer, ou eu for fazer um rally, eu vou atrás do melhor, não vou atrás do pior. Nunca na vida. Nenhum de nós alguma vez nivelaria a coisa por baixo. Na televisão está a acontecer ao contrário. Vai tudo atrás do pior. O pior está a dar, eles estão aí, não sei o que mais. Temos que lá estar também. Mas porquê? E tem de ser vocês a fazer a pergunta. Nós fazemos muitas vezes, eu faço muitas vezes. Mas, se forem vocês a fazer, têm uma outra força. Espero que vos tenha deixado aqui algumas ideias, algumas luzes, e espero que continuem a seguir o Jornal 2 às 9h30.